Dados de uma pesquisa feita pela empresa Cato, especializada em contratação de pessoas, mostram que erros de gramática são os principais responsáveis pela eliminação de candidatos numa entrevista de emprego. Isso preocupa porque, afinal, a gente fala português, estuda desde a infância e, ainda assim, existe o problema. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a professora de língua portuguesa, Débora Sodré Esper. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Vou falar um pouquinho no microfone. Isso. Certo. Bom, a gente sabe das deficiências da língua portuguesa, até porque chega muito aluno na faculdade com dificuldade de escrever corretamente, né? Sim, inclusive saem às vezes, né, da universidade ainda com essa dificuldade. Mas é importante a gente dizer que é um processo que começa desde a infância, na verdade, mesmo antes da escola, e que continua ao longo da nossa vida. Agora, quando a pessoa vai procurar emprego numa empresa, ela tem que conhecer um pouquinho dessa empresa e talvez até adequar mais até o texto, a forma de falar, claro, além de se comportar, de se vestir, mas justamente porque aquela vaga vai exigir dessa pessoa isso, né? Sim, inclusive tu falou uma palavra que eu acho que é muito importante nesse momento, que é adequar. Né? Então, na verdade, assim, da mesma maneira que nós não vamos a um culto, a uma missa, com a mesma roupa que nós vamos à praia, por exemplo, e vice-versa, nós também não vamos usar uma linguagem em uma determinada situação sem estar adequada a ela. Então, se eu estou me disponibilizando a uma vaga de emprego, eu tenho que pensar que estou sendo avaliada naquele momento. Então, preciso também adequar a minha linguagem, tanto na fala, no momento da entrevista, quanto também na escrita, quando eu produzo, por exemplo, um currículo. Agora, professora, a gente pode dizer que o internetês, essa linguagem que a gente usa no dia a dia, pode ter acabado atrapalhando um pouco a vida das pessoas, principalmente dos mais jovens, em relação à língua portuguesa? Eu não sei se atrapalhar é a palavra, porque a língua ela é constante a transformação, né? Então, nós temos aquele exemplo clássico da palavra você, por exemplo, que era vossa mercê, passou a ser vós me ser, e agora é você, e os jovens já dizem ser. Né? Uhum. Então, nós não podemos entender a língua como algo que seja estanque, que não haja mudança. O que nós precisamos entender é que existem formas diferentes. E eu não posso apenas usar uma forma ou me interessar por uma maneira de escrita ou de fala, seja ela qual for. Eu tenho de estar sempre aberta à aprendizagem, a conhecer todas essas formas, adequar a cada situação e entender que essas regras gramaticais, elas não estão aqui, elas não estão na escola como um castigo, como algo que eu preciso obrigatoriamente aprender, decorar. Nem que é snob, quem sabe, né? Não, muito ao contrário. Eu acho assim que regras gramaticais, elas estão a nosso favor. É meu direito como usuário da língua também ter acesso à norma culta, além de outras também, né? Porque eu vou precisar disso. Dependendo da situação, eu precisarei aplicar essas regras. E não é em todos os casos que eu terei uma pessoa para poder escrever para mim, muito menos para fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Agora, a gente sabe que, claro, tem que fortalecer muito o ensino básico, né? Até a própria Unicesumar tem um projeto muito interessante de melhorar o ensino básico. Mas a gente sabe que tem gente que já está aí mais para frente, né? Ensino médio, faculdade, e que sabe que tem dificuldade com a língua portuguesa. Que orientação você daria para essas pessoas para tentar, de repente, fazer um upgrade aí? Sim. Em primeiro lugar, eu acho que não ver a língua portuguesa, em especial a norma culta, como uma inimiga. Tá? Ela não é nossa inimiga, ela está aqui a nosso favor, como eu já falei. E entender que neste processo eu também estou em constante aprendizagem. Então, se eu já saí da escola, já saí da universidade, percebo que ainda tenho dificuldades, eu preciso buscar formas de desenvolver isso. Nós temos uma forma clássica que todos os professores falam, que é a leitura, né? Ler não apenas a literatura, mas ler diferentes gêneros, então notícias, reportagens, e ler de uma forma crítica. Olhar por que aquele autor usou esse verbo e não aquele, por que nesse caso tem esse acento e não aquele. Curiosidade, então, se todos falam que essa forma não é adequada, por que não é adequada, o que usar naquele momento? Além de leitura, acessar a tantos programas, como tu mesmo falaste, aqui no Unicesumar temos alguns recursos que auxiliam os alunos. Nós, da área de português, por exemplo, do curso de EAD, estamos desenvolvendo um projeto no qual nós vamos disponibilizar pequenos vídeos com regras básicas, principalmente visando essas dificuldades mais comuns. Tá? Então, nós podemos sim desenvolver essa aprendizagem, só que precisamos ter curiosidade, força de vontade e correr atrás desse prejuízo, né?
Uma das coisas que a gente vê, pelo menos trabalhando com a língua portuguesa, um dos erros mais comuns está relacionado à concordância. A gente pode dizer que muitas vezes, já que normalmente as pessoas sabem falar com concordância, mesmo errando, pode ser uma desatenção, professora? Na verdade, não é uma desatenção, a linguística ela explica isso, tá? Então, nós temos, por exemplo, em situações cotidianas, esse falante ele vai entender que se eu peço, por exemplo, me dê 2 pão, ele entende que essa quantidade já foi marcada no numeral 2. Então, na cabeça dele, ele não precisa fazer a concordância, não é necessário. Existe uma explicação. De economia da língua, agilidade. Então, existe toda uma explicação para esses problemas de concordância. Agora, nós temos de entender o seguinte, existe a língua que é do cotidiano, em que nós podemos, no dia a dia eu falo com a minha mãe, com as minhas filhas, de uma forma mais coloquial. No entanto, se nós estamos agora falando de emprego, de uma vaga, de me disponibilizar a um emprego, esse empregador ele espera também que, entre outras coisas, eu saiba usar a língua de forma adequada. Então, nesses casos, eu preciso me preocupar, estar atento e também acionar todos esses conhecimentos relacionados também à concordância, entre outros mais importantes, né? E, além dessa atenção, também ler, reler, até eu já vi casos de profissionais liberais, por exemplo, autônomos, de precisar escrever algum texto e quando você lê, você fala, puxa, que judiação, né? A pessoa cometendo erro de português. Sim, nós encontramos, às vezes fazemos revisões de textos, de dissertações, teses de doutorado, em que aparecem muitos problemas de escrita, né? Eu, pelo menos, penso que isso é um problema grave, porque nós estamos aqui falando de situações formais, de gêneros formais, em que não deveria acontecer isso, né? Nós não estamos falando aqui de situações cotidianas. Então, essa pessoa, ela tem, sim, uma certa obrigação de estar atento a isso. No momento da escrita, no momento da revisão e sempre pensando que não se escreve de uma vez só, né? Nós temos a chance, por meio da escrita, de escrever, analisar, reescrever e aprender com aquilo que erramos também. Então, eu preciso pensar o que essa outra pessoa espera de mim, esse outro leitor, né? Seja ele um leitor de uma tese, de uma dissertação, ou mesmo alguém que está me entrevistando para uma vaga de emprego. Para quem eu estou falando ou escrevendo, sim, né? Essa situação que nós falamos é tudo isso, né? Que gênero eu estou produzindo, quem é o meu leitor, qual é a forma que eu vou usar nessa escrita, ou quanto tempo eu tenho para falar aquilo, né? Tudo isso tem que ser organizado. Uma situação, não é engraçado, é triste até, mas a professora deve ter visto que teve uma sinalização de pare no chão, que escreveram paer, né? Quer dizer, isso provavelmente é uma falta de atenção, né? Nesse caso, total falta de atenção, né? Então, às vezes, nós fazemos as coisas tão rápido, né? Escrevemos tão rápido, mas nós temos de pensar que aquilo ali é uma sinalização que ficará fixa naquele lugar, né? Então, não é algo que seja aceitável. Eu preciso estar atento a isso. E alguém também tem de ser sempre responsável, eu acredito, dentro de uma empresa, porque nem todos nós também temos a obrigação de conhecermos todas as regras, assim como um professor de português. Então, eu acredito que nas empresas deve sempre ter alguém que conheça essas regras e que consiga também ajudar a essas pessoas que têm dificuldade. Para a gente encerrar, na construção de um texto também, na construção de um parágrafo, é aquilo que a gente estava falando. Reler e ver se dá para entender, né? Porque às vezes está dentro da cabeça da pessoa, mas quem vai ler não sabe. Os alunos costumam dizer assim, professora, mas foi isso que eu quis dizer. Eu falo, você quis dizer, mas não disse. Então, assim, nós precisamos entender que nós não escrevemos para nós. Nós escrevemos para um leitor, mesmo que seja um leitor idealizado. Então, eu preciso ler aquilo, ver se eu consigo entender, mas não apenas da minha forma, se o meu leitor conseguirá também entender. Se eu sinto que algo está confuso, devo fazer as adequações. Se eu não percebo essa dificuldade na minha escrita, peça para outra pessoa ler, então, né? Se ela entendeu, o texto está coerente, claro, coeso. E nem tudo está perdido, né, professora? As pessoas podem correr atrás e aprender. Sim, em qualquer idade. E hoje nós temos uma facilidade muito grande, né, de recursos que auxiliam as pessoas que têm interesse. Basta a curiosidade e realmente esse interesse para correr atrás. Tá certo, muito obrigada, viu, pela sua participação. Depois do intervalo, a gente conta como funciona um departamento aqui da Unicesumar que ajuda estudantes a passarem por problemas psicológicos e emocionais. Já já.